E aí, a minha pergunta, não é uma pergunta, né? É porque a gente está vendo as declarações sobre possíveis contratações. Eu vi algumas falas sua, né, sobre o Gabigol. E hoje tem uma entrevista do Marcos Braz para o GE, dizendo que o Gabigol tem contrato, que não é um dos maiores ídolos do clube, que não vai sair, que vai ficar. Mas vejo que sempre tem algum tipo de fala sua no interesse de levar, né, o Gabigol. Houve algum papo? O senhor conversou com o Gabigol ou com algum representante do Gabigol? Chegou a falar com alguém do Flamengo? Isso é o que a gente tem debatido muito aqui no programa, Augusto. Então, seria uma oportunidade de esclarecer mesmo. Tem isso, o que tem de verdade, para que o corintiano, né, não possa ficar só sonhando, se pode ser uma coisa concreta, pode acontecer. Boa noitezinha, um prazer. E você, mais do que ninguém, é qualificado para estar aí, né? Jogou futebol e jogou como ninguém, né? Um dos ídolos, né? Do Palmeiras, enfim, por onde passou, né? Então você é muito qualificado para estar aí. Há um interesse, sim. O Gabigol, como eu sempre brinquei na minha campanha, sempre falei, né? Ele tem a nossa cara, tem as nossas características. Personalidade, goleador, sabe fazer gol, por onde passou foi artilheiro. Existe sim uma intenção nossa. E o que mostra dessa nova diretoria, Zinho, é a ética. Eu sou um cara muito... Tenho o meu caráter acima de tudo, a ética acima de tudo. Eu acho que eu quero conduzir o Corinthians acima de tudo com ética, com profissionalismo. E eu vou sempre falar com o próprio presidente. Eu nunca vou atravessar nenhum tipo de negociação. E eu liguei sim, falei com o Landim, falei com o Braz, gostaria de uma reunião e ver qual a possibilidade, se há alguma possibilidade da gente poder conversar com o atleta. Assim que a gente conversar e ele nos autorizar, nós vamos falar com o atleta. Eu tenho interesse sim, acho o Gabigol um grande jogador e tem a cara do Corinthians sim. Até agora, eu entendo muito essa questão da cara do Corinthians, né? A gente está falando de 2 times de massa, eu imagino que seja isso. E o Gabriel tem uma personalidade muito forte de chamar atenção, de chamar jogo. Ele não sente essa pressão da torcida gritando ou o nome dele ou muitas vezes o provocando. Eu acho que é nesse sentido, né? Que centroavante guerreiro, né? Que bate de frente com qualquer defesa, né? Quem joga futebol sabe. E se ele for ídolo lá, ele pode muito bem ser ídolo no Corinthians também. E a gente sabe que hoje existe um titular lá e acho que uma boa conversa com os presidentes, que é o que a gente vem tendo, essa parceria muito legal, Corinthians-Flamengo, que tem que se manter sempre, essa união do futebol. Acabei de ter uma reunião agora também na federação, já mostrando isso, que nós queremos, mais do que nunca, sempre estar unido, porque unido nós vamos fazer um futebol muito mais forte. Deixa eu só entender um pouco melhor essa logística da conversa. Pelo seguinte, o Marcos Braz, eu falei com algumas pessoas da diretoria do Flamengo hoje que me disseram que o Gabriel não vai ser negociado a menos que se pague o valor da multa dele, que hoje é de 33 milhões de euros. A gente sabe, para fora, para cá é um pouquinho maior ainda, né? A gente sabe que o contrato dele é até o final do ano, existe uma renovação pronta, ainda não assinada, e a partir do meio do ano, se essa renovação não for assinada, ele sairia de graça. Só para a gente entender assim, o senhor chegou a conversar efetivamente com os 2 juntos e eles autorizaram esse contato? Em que pé que está esse estágio de negociação? Porque, inclusive, as aspas do Braz hoje, ao Fred Gomes, do GE, dão conta de que assim, o Gabigol não está à venda. O Gabigol não vai ser negociado. Sim, não houve. Houve um contato por telefone, né? E que havia um interesse da gente conversar sem nada... Sem nenhum compromisso, né? Simplesmente uma conversa. Sim. E nessa conversa, se houver a possibilidade dele se transferir, tudo bem. Se não houver, o não nós já temos. Agora podemos conversar. E se não der, partimos para outra. Não tem problema, entendeu? Mas é o que eu falei, a ética sempre em primeiro lugar. A gente quer sempre direto com o presidente, com o vice, para que a gente possa ter essa conversa sem nenhum tipo de atravessador, que é o que eu estou fazendo, tá? Eu estou indo sempre direto, muitas coisas que estão saindo na internet, tem muitas conversas, e eu quero até deixar o meu torcedor muito tranquilo sobre isso. Eu também sou torcedor, eu também estou ansioso para um grande time, e pode ter certeza que a gente está trabalhando muito para isso, um pouco de paciência, porque o modelo de gestão do Corinthians mudou. Se fosse para montar um time, eu já teria montado 3, 4 times. O que nos é oferecido de jogadores, vocês não têm ideia. E o modelo de gestão do Corinthians mudou, gente. O meu jogador
a partir do dia 2 de janeiro de 2024, será a terceira receita, qualquer tipo de jogador. Porque nós já estamos trabalhando e provando isso, a parte de master, parte de as propriedades que nós temos para negociar, que ela vai ser muito valorizada. Então, o jogador meu sempre será a terceira receita, porque sempre primeiro vai ser a camisa, vai ser a nossa arena, vai ser as placas, vai ser televisão, enfim. Esses patrocínios pontuais que nós vamos trabalhar forte. Esse atleta ele tem um contrato, né? Só que ele tem uma multa menor aqui. Não tem conversa. Você me permite voltar no assunto, porque é um assunto que eu queria entender um pouco melhor pelo atleta, pelos clubes envolvidos e, eu imagino, pela expectativa do torcedor. Você fala que no assunto Gabigol, você, pela ética, presidente procurou o presidente, você procurou o Landim e procurou o Braz. O que você ouviu deles? Porque o que os companheiros do GE noticiam hoje é que o Braz informou, o Gabriel não está no mercado. Então eu queria entender o que você ouviu do Flamengo, da diretoria do Flamengo, oficialmente porque você procurou enquanto presidente, e uma vez que o vice-presidente de futebol do Flamengo fala que o Gabriel não está no mercado, eu entendo, você me corrige se eu estiver errado, se tiver algum outro detalhe da conversa, que ele só sai mediante o pagamento de uma multa. A multa do Gabriel hoje, ela passa os 100 milhões de moeda estrangeira, ela passa os 500, bate quase 600 milhões de reais para clube nacional. Local. Como um clube que fala também em se reestruturar financeiramente, pagaria essa multa, porque me parece que o Flamengo não liberaria sem multa, visto as palavras do Braz, e qual foi a resposta que você teve do Landim e do Braz? Essa conversa está só entre vocês, ainda não chegou, por exemplo, ao Gabriel, o procurador do Gabriel? Não chegou o atleta e nem o procurador. A conversa foi uma simples conversa de telefonema com o Braz, dizendo que eu gostaria de conversar com ele, mesmo porque eu sei que eles têm interesse em algum atleta nosso. Nós temos, eu disse a ele que eu teria interesse em alguns atletas deles também. Não citei nome, mas a mídia logo no começo começou a soltar, a gente não sabe... Eles te responderam o quê? Quando você... Vamos conversar, mas não está sendo um nome específico. Só que eu me interesso, claro, se o Gabigol não é titular e se há algum interesse de vendê-lo, por que não a gente poder entrar numa negociação? Mesmo porque a própria Dani falou, daqui a 6 meses ele pode assinar um pré-contrato. Então, se não assinar, o que já está pronto na mesa da diretoria, acordado, é o que eu disse, a gente quer uma coisa com ética, né? A gente quer essa cordialidade, a gente quer estar sempre unido para que nunca tenha nenhum tipo de desavença, não aconteça nada. E a minha ética vai ser sempre essa, sempre direto com o presidente e depois sim com o procurador e o atleta. E esse valor, como pagar esse valor, essa multa que foge muito da realidade? Esse é um valor que às vezes você... É 33 milhões, mas era... Não, mais de 100 para o mercado nacional. Era mais de 100, mas para ele cumprir todo o contrato dele. Hoje, praticamente, falta 6 meses para ele cumprir o contrato dele. Mas o valor da música... Não, eu sei, mas aí pode ser negociável. Né? Todo atleta, de repente, se ele não quer renovar, ele cumpre os 6 meses e sai de graça. Nenhum clube quer isso. Então, a gente está insistindo porque, assim, a gente está envolvendo 70 milhões de torcedores, mais ou menos, nessa conversa, que estão interessados em entender essa possível negociação, né? O senhor está contando, então, com uma possível vontade do Gabriel de sair do Flamengo pela situação atual de ser um reserva, aparentemente, com o Tite, é isso? A ética é, primeiro, o Flamengo ter a vontade de transferir o atleta para nós, e a segunda é o atleta querer estar conosco. Então, primeiro tem que ser o Flamengo, que para ele esteja tudo em ordem, que ele possa liberar o jogador, precisamos estudar de que forma, multa, claro que a multa para a gente hoje é inviável pagar, já deixar uma coisa bem clara, é inviável, porque não temos condições, acho que nenhum clube brasileiro hoje tem condições de pagar essa multa, então o que nós queremos é um acordo, ou se eles querem algum atleta nosso, se nós queremos um outro atleta deles, e aí sim chegar num acordo. Mas é uma conversa sem nenhuma expectativa. Sem... Não seria uma coisa para agora, começo de temporada? Não, é uma conversa agora que, se Deus quiser, tomara que dê certo, e aí sim, mas se não der certo, como eu falei, tem outros, a gente parte para outro, que a gente já vem monitorando outros atletas, para que a partir do dia 2 a gente possa, dizendo novamente para o meu torcedor, com calma, sem pressa, porque o modelo de gestão mudou, nós não fazemos mais loucura, nós não vamos contratar jogador como as gestões anteriores contratavam. Nós vamos contratar, sim, jogadores muito pontuais, jogadores monitorados, para que a gente não erre. Se tiver que errar o menos possível, porque o Corinthians não pode passar mais pelo que vem passando. Esse negócio de jogador é muito interessante, né? Porque jogador que dá certo, joga contratação. Jogador que joga bem é a contratação certa. Aí se você contrata um jogador e ele não, por um motivo ou outro, ele não consegue jogar, né? Já tem torcedor que contesta o Vera, né?
Sim. E é um baita volante. Tem torcedor que vai esperar, seja o Gabigol ou não, um atacante desse tamanho. Isso é uma pressão também. Aí é uma coisa que o presidente coloca nas costas dele. O presidente do Corinthians coloca nas costas dele. Um jogador desse nível, dessa importância. E isso o torcedor começa a crescer. Eu vou fazer uma... Zinho, você me desculpa que eu vou fazer uma outra pergunta, que era a sua vez de perguntar. Pergunta, Zinho, depois eu faço. Fica à vontade, vai. Depois eu pergunto. Não. Presidente, no México o pessoal diz que o armário tem que estar cheio de dinheiro para poder contratar. Nem sempre, viu, Pascoal? Mas como é que está o seu armário? O senhor já fez lá uma verificada, não? O armário está vazio. Quando vai abrir uma gaveta, vai sair. Você sabe que na transição de presidente, quando abre uma gaveta, sai um fantasma, hein? Ele pula lá e fala, opa, olha eu aqui, ó. O armário está vazio, mas você pode ter certeza que esse ano nós vamos enchê-lo. É? Pode ter certeza disso. O senhor vai fazer auditoria? Como é que já está sendo Já feito. teve uma ideia? A mesma empresa que reestruturou o Flamengo, a Ernest Young, contratamos, é a mesma empresa que está conosco, já está adentro, já está tomando uma noção de tudo que aconteceu e a partir do dia 2 ela se fixa lá e começa um trabalho de reestruturação do Corinthians. Presidente, sempre que a gente fala em reestruturação, seja você, seja presidente de outros clubes que pegam um time numa situação mais complicada, eles sempre voltam no Flamengo de 2012. Porque é a empresa que fez o início do Bandeira, é como o Flamengo... Só que o Flamengo de 2012, ele operava numa outra rotação. Ele não fazia contratações de jogadores com altos valores, jogadores renomados no mercado. O Bandeira não assumia falando que estava indo atrás do Gabigol na época, por exemplo. Ele falava muito em vai sangrar. Vai sangrar. Foi muito criticado por isso durante a gestão toda. E por mais que me parece que acaba sendo um norte essa recuperação financeira do Flamengo, pelo cenário que tinha e pelo tamanho do clube que tem. Você fala agora da auditoria, que também foi a mesma naquela época. E o discurso é um pouco diferente. Como você fazer essa reestruturação financeira, auditoria, colocar ordem no caixa, mas contratar 5, 6 jogadores e dizer que o time vai ser forte? Como é que essas coisas podem caminhar junto, que seria um movimento antagônico ao que foi o Flamengo, por exemplo, daquela época, que não fazia contratações, estou falando virada de 12 para 13, do naipe de Gabigol, da época que fosse. Mas como é que vai ser isso para organizar, garantir que vai ter um time forte, garantir que dá para abrir mão de Renato, Gil, de tudo, e que vai continuar sendo do jeito que o Corinthians merece? Pedro, se você for ver o Flamengo 2012 e o Corinthians hoje 2023, o Flamengo tinha uma receita de 180 milhões e um déficit de quase 800 milhões. Então ele precisava enforcar toda essa situação, sangrar realmente, reestruturar para depois ele pensar num grande time. O Corinthians hoje, ele tem um déficit que está pouco acima ou já igual à sua receita. E com essa credibilidade que nós estamos passando para o mercado, Master, outras propriedades, CTs, Clube Social, que está, para nossa surpresa, a gente confia muito na situação econômica do país a partir do ano que vem. A gente tem informações muito positivas, se Deus quiser. Como brasileiro, torço muito para isso, não tenho dúvida que o Brasil, o ano que vem, vai ser muito melhor. Então, se você for analisar, nós já temos praticamente uma equação. Então, eu tenho como fazer essa... Não preciso enforcar o meu time de futebol. Não preciso sangrar da forma que o Flamengo sangrou, porque nós estamos mais ou menos ali, balanceado. Então, para nós fica muito mais, não digo fácil, tranquilo, porque a situação lá também não é boa. Mas você tem ali praticamente... O que você precisa saber agora é saber gastar. Saber comprar, saber vender, voltar à credibilidade do mercado. Por isso que eu não abro mão de ter um grande time. E mesmo porque, o Zinho sabe, time de futebol não se faz só com dinheiro, se faz com isso que nós estamos fazendo. Um grande monitoramento para contratar a peça certa, o atleta pontual, que é o que se fazia antes, contratava por quantidade, sem aquele monitoramento. Por isso que a primeira coisa que nós fizemos foi reestruturar novamente o nosso Cifute, que é o departamento de monitoramento, para que a gente não erre, para que você vá ali em toda a minutagem do atleta, por tudo que ele fez, por tudo que ele passou. Então, essa é a diferença do Corinthians hoje para o Flamengo em 2012. Vai bem dentro disso do que a Dani falou, porque o Rubão vira e fala numa entrevista, acabou a farra para os rivais. Quer ouvir? Vamos colocar? Pode colocar. Vamos colocar e aí a gente entende depois qual vai ser o papel do Rubens Gomes, do Rubão, nessa diretoria, já que é próximo ao presidente também. Eu posso te falar
e te afirmar, o Corinthians será um time competitivo. Isso não tem a menor dúvida. A metodologia, como eu te falei, mudou. Hoje, nós estamos consultando uma central de mercado, que é o Cifute. Ele dá todas as estatísticas dos jogadores que nós queremos. Nós sentamos com o Mano, eu, presidente e o Mano, analisamos o que ele queria e estamos no mercado trabalhando dessa forma. O Corinthians será um time competitivo. Acabou a farra de Palmeiras, Flamengo. Nós vamos brigar com eles de igual para igual. Pode ter certeza do que eu estou te falando. Nós vamos brigar com eles de igual para igual. É difícil, é muito difícil você remontar um time. Deixa eu deixar bem uma coisa bem clara, viu? Claro. Quando ele fala acabou a farra, não é que o Palmeiras e o Flamengo estão numa farra. É que agora vai ter o Corinthians também para essa farra. Não são só eles. Ele vai ter o Corinthians, porque você mesmo disse, o Corinthians com um time, de uma certa forma, com uma certa idade, desmontando o elenco. Chegava uma peça, desmontava. Chegava outra, desmontava. Chegamos a uma semifinal de uma Sul-Americana, chegamos a uma final com o Flamengo, que é um dos melhores times do país hoje, com esse time. Imagina nós agora com um planejamento, coisa que não tinha no Corinthians há muito tempo, que é o que eu falei, usavam muito o Corinthians como intermediário, que não vão usar o Corinthians mais como intermediário, e é onde esse atleta será a nossa terceira receita, será a última receita. Porque primeiro nós temos que ter um time, para ganhar e disputar tudo. Isso nós não vamos abrir mão. E quando ele fala acabou a farra no seguinte, não só vai ter mais esses dois, vai ter nós agora também, como tem outros, como tem Atlético, então, como tem o Grêmio que chegou, enfim. Aí, mas nós vamos estar nesse bolo aí dessa farra. É bem dentro disso que eu quero te perguntar, porque o acabou a farra, particularmente para nós, é uma grande declaração e ela gera debate, ela é forte. Dentro de uma entrevista, a gente quer ouvir umas declarações mais que dialogam mais com a verdade. E você acabou de falar, que o Corinthians vai brigar pelo título em tudo. Ao mesmo tempo, para um início de gestão, você acha que isso pode jogar contra você ali na frente? Primeiro vem o diretor e fala que acabou a farra de quem está ganhando tudo. Segundo veio o presidente e afirma categoricamente que o Corinthians vai brigar pelo título em tudo. E a gente não consegue controlar resultado, né? E também tem uma situação de que você começou uma gestão dizendo que o Gabigol interessava, hoje já parece que o papo não é tão simples. Depois que teria interesse no Rodrigo Caetano, mas ele não vem porque prefere o projeto que ele já está. Será que não está se falando, talvez eu te pergunto, tudo que se fala pode virar munição para esse tanto de gente que você fala que joga contra? Até para o torcedor ele está muito ansioso. Não ganhou nada, o desempenho não foi sonhado, do tamanho do clube, troca a diretoria. Opa, eu quero saber o que esse cara aí que está entrando, o Augusto vai entrar, o que ele tem para falar? Está se falando muito, o torcedor quer entender. Isso não pode virar, a palavra não pode te fazer refém desse resultado a curto prazo? Pode sim, claro, Pedro, mas é o que a gente falou. Isso é um desafio para nós. Tem certas coisas que a gente não sabe como vaza. É impressionante como vaza. Hoje mesmo nós estávamos numa reunião com a Nike de camisas, enfim. Daqui a pouco vazou. Vai vazar. Então tem certas coisas que você tem ali. E eu tive uma conversa assim com o Rodrigo Caetano, dentro do perfil que nós... Foi o primeiro que nós, independente de atletas, foi o primeiro que nós tentamos conversar, porque tinha o nosso perfil. E tudo certo, ficou um tempo ali, aí ele acabou tendo uma condição melhor. É do mercado, né? Se valorizou, mas é um diretor que nos interessava. É tanto que hoje, porque é muito fácil você ter um diretor executivo onde você tem dinheiro e ele vai contratar estrelas, que é o que eu falei. Eu quero um diretor de mercado atualizado que vá buscar essas peças onde a gente está monitorando para que ele venha para que ele venha ter essa performance dentro do Corinthians, para que ele venha se fazer um grande jogador dentro do Corinthians. Que é o que nós fizemos em 2012, que é o que o Palmeiras começou a fazer numa nova filosofia de jogo, com planejamento, que é isso que nós queremos. E de uma certa forma, que é o que eu falei também numa entrevista, umas 2, 3 semanas atrás, a minha camisa vai valer mais de 200 milhões, muita gente deu risada e tal, e hoje já vai ser concreto. Isso é um desafio para nós também, para que a gente trabalhe mais. Se a gente está trabalhando bastante, poxa, eu tenho que trabalhar mais. Claro que ganhar vai ser uma consequência, mas você pode ter certeza que nós vamos estar ali em cima competindo. Por isso que nós estamos com calma, tranquilidade, pedindo paciência para o torcedor, porque nós estamos monitorando as peças pontuais, para que a gente não erre, para que a gente realmente tenha um time com um bom planejamento, para que ele chegue em todas as finais, para que ele dispute tudo. O executivo, igual o Pascoal, só para aproveitar, o executivo está próximo de ser contratado, porque você falou do Andrino, você falou do Rodrigo não foi. Como é que está sendo esse processo
E é algum nome que foi falado que você puder abrir Não, pra gente? não é nenhum desses nomes que foi falado. É um nome pontuado, como eu falei, que vá garimpar, que esteja atualizado no mercado, que conheça do mercado nacional e internacional, para que vá buscar essa peça, para que ele se encaixe no nosso planejamento. E ali ele vai se tornar um grande jogador, porque ele tem essa grande qualidade, ele tem uma qualidade maravilhosa, no qual o Corinthians vai ser essa vitrine para que ele se transforme em um grande jogador reconhecido mundialmente e que para a gente possa ter essa terceira receita E futuramente. esse executivo é o? A gente tenta. breve. Não, ele falou que Vai era que muito rola, a transparente. gente tenta, né? Bem, Então, e pelo que eu pode ter entendi, certeza que já já isso vaza de novo. Então- E é isso que está atrapalhando muita coisa. E a gente não entende como que vaza e muitas coisas plantadas estão nos atrapalhando muito também, porque tem muitos empresários querendo valorizar seu atleta, tem muito empresário de diretor executivo querendo valorizar. Fora o Rodrigo Caetano, não falamos com ninguém, é tudo coisa plantada. Pelo que eu entendi, até para colocar o Zinho aqui nessa conversa, eu fico pensando assim, início de temporada, janeiro já está aí, tem campeonato paulista, que começa muito rápido, e vocês estão buscando um 10 perfil dias, de jogador... Sim, 17 a muito 17, pouquíssimo né? tempo. Vocês estão buscando um jogador com idade um pouco menor, então, antes de estourar, para que ele possa estourar nesse Corinthians, e aí eu imagino jogadores de 21 a 24 anos, dependendo do perfil. De 20 a 28 anos. 20 a 28, então De é um 20 a pouco mais 28 anos. extenso, tá. E aí eu fico pensando, Zinho, até para te ouvir também, e você entrar comigo nessa dúvida, de como é o lado do jogador, né? Porque a gente sabe de viagens à Argentina, ao Uruguai, então são jogadores que não necessariamente já estão no Brasil. Existe uma adaptação, Tetra. E para quem fica ali, que está ouvindo agora, aqui, ó, precisa de 5 titulares. Então, assim... Tem 5, tem um de goleiro ali, que eu acho que esse ninguém vai questionar. Até, sei lá, torcedor também de vez em quando dá umas, né? Mas enfim, vou colocar os de linha. Tem 5 ali, Tetra. E tem muita coisa para integrar. Então, eu quero te ouvir sobre o período, mas queria que o Zinho participasse comigo nessa, porque assim, o tempo é curto, a pressão é grande, o Corinthians é gigante e quem tá lá também deve estar ávido, né, Zinho? Você, como ex-jogador, sabe da vontade do começo de temporada. O futebol, infelizmente, não tem paciência, né? O presidente, o Augusto, vai ter que ter uma sabedoria, né? Um jogo de cintura, um trabalho de gestão muito forte. E aí vai a minha pergunta, né? Porque o torcedor, quando ouve nomes como o de Gabigol, de Rodrigo Caetano como executivo, e de repente não chega nomes fortes como esse, chegam os jogadores para serem lapidados e moldados pelo Corinthians, que eu não acho ruim não, hein? Eu acho que o Corinthians é uma marca muito forte e tem empresários, tem jogadores que estão nesse processo de lapidação, de precisando estar numa vitrine como a do Corinthians, e pode estourar. Mas o problema é a paciência da imprensa e da própria torcida, que quer o título para ontem, para agora. Aí como o senhor, né, vai gerir isso, presidente? Zinho, é o que eu falei, a gente está montando um time com um planejamento dentro do que nos foi passado pela comissão. É claro que se vai dar certo, é uma consequência. Por isso que nós estamos pontuando o máximo possível para que a gente não possa errar. Dentro da filosofia que nós planejamos para 2024, nós estamos buscando as peças certas. Por isso que nós não estamos... Senão já era para a gente ter montado já 3 times. Se fosse... Mas tem um limite para o final dessa montagem? Pelo menos tem o um básico? limite, tem um limite até o final de janeiro, se Deus quiser. Tem um limite até o final de janeiro, a gente já tem que estar com uma grande equipe montada, já não só com esses titulares, mas com também atletas com a mesma performance, compondo o elenco. Nós temos que ter aí 2 bons elencos para que a gente possa seguir. Nós vamos participar do Paulista, Brasileiro, Sul-Americano e Copa do Brasil. Sim. Então a gente tem que estar com um bom elenco para poder suportar toda essa carga. Foi conversado internamente, porque aí a gente vai pegando os ganchos, né? Foi conversado internamente o peso do Paulista nesse começo? Porque o que eu fico imaginando, né? Até o fim de janeiro, o Campeonato Paulista começa meio de janeiro. Ele pode acabar sendo comprometido, de certa maneira, Não. pelo pouco tempo de treinamento. E a gente sabe onde isso estoura. O Mano, quem chegou não adaptou, o Mano não era o teu nome de preferência, isso é público. Acho que agora, depois de algumas conversas, decidiu-se, né, que ele é o treinador e vai ser mantido, mas queria te ouvir também sobre isso. Então, assim, quanto que o Paulista está sendo negociado para que essa montagem possa ser feita com calma?
Veja bem, Dani, quem plantou essas coisas que o Mano não era meu preferido foi eles. O Mano não estava no nosso planejamento, porque na época, quando nós sentamos na campanha, que a gente tinha uma grande possibilidade de ganhar, porque a gente tinha as pesquisas na mão em todo sentido, batemos 98% aqui fora e lá a gente batia sempre de 68% a 72%. Então, através disso, nós sentamos para fazer um planejamento dentro da campanha. E na época de campanha, o Mano trabalhava no Internacional ainda. Sim. Então, nós queríamos um outro treinador também, com uma outra filosofia. E o Mano é um excelente treinador, sabe montar time, tem uma história no Corinthians. É tanto que acabou a eleição, ganhamos a eleição. Primeira coisa foi sentar com o Mano, mostrar o que nós tínhamos já de planejamento, junto com o que ele tinha. Se adaptou muito bem. Hoje confio plenamente no Mano. Ele está sendo ouvido nessas contratações, Ele claro. que é tudo dedo dele, é tudo coisa dele. Se fute analisa, o Mano aprova e aí sim a gente pontualiza. É dessa forma que está sendo feito. Por isso que eu estou falando, a gente está com calma no mercado. Não tenho dúvida que o Paulista, apesar de ser, não digo laboratório, mas é um torneio que nos credenciará para outros. Só que o Paulista, nós queremos ganhar o Paulista de qualquer jeito, mesmo porque faz 4 anos que nós ganhamos o Paulista. E não vamos abrir mão disso. E o Paulista... o Corinthians não se classificou para a Copa do Brasil, por conta da performance não boa no Campeonato Paulista. E não conseguiu pelo Campeonato Brasileiro. É por isso que eu fico com essa dúvida. O meu tetra levantou a mão lá também, mas é por isso que eu fico com essa dúvida, presidente, em relação a quanto ele está em jogo. Fala, Zinho. Não, só para não perder esse momento que o presidente fala, e é uma questão que me incomoda muito, presidente, é a falta de paciência dos dirigentes com os treinadores. Você está dizendo aí que está ouvindo o Mano, é um planejamento que vocês tinham de campanha, com o planejamento do Mano, que se encaixou. Tem o Cifute com a aprovação do Mano. Na sua gestão, o resultado, a pressão, o resultado não vindo, a pressão de torcida vai ser um determinante, porque o que a gente vê no futebol brasileiro é treinador que dura 2, 3 meses. Como é que é a sua gestão, seu pensamento com treinador de futebol? Zinho, a pressão maior que eu recebi na minha vida foi nessa campanha. Você não tem ideia o que eu e minha família passamos nessa campanha. Uma coisa horrorosa, uma coisa preocupante. Então hoje, para mim, pressão é uma coisa que vai ser muito tranquila nesse sentido. E eu vou sempre apostar no Mano, porque é um excelente treinador, está num caminho certo em termos de planejamento, de filosofia. Estou muito contente com isso. Espero contribuir com as peças que ele precisa para montar esse time. E se ele não dá certo, por isso que eu estou falando, não adianta a gente buscar atletas que custam milhões, atletas que hoje já estão mais tranquilos. Não, nós queremos atletas pontuais, esses atletas que ele está nos indicando, dentro do que nós estamos avaliando, para que a gente não erre. E não é que é o bom barato, ao contrário. Tem atletas que a gente está buscando pontualmente, que tem um valor razoável de mercado, estamos investindo, tenho certeza que esses atletas não vamos errar, e com isso nós vamos estar compondo o elenco durante esse campeonato. Uma peça ou outra pode ser que não dê certo, nós vamos estar repondo essa peça. Por isso que nós já vamos estar monitorando. Por isso que eu vou investir muito pesado na base. Nós temos uma das melhores bases do país, o Corinthians. Eu posso falar porque eu trabalhei na minha época de diretor de base, que eu era assessor, que mudou a nomenclatura, sempre foi diretor, depois mudou assessor. Essa época foi uma das melhores fases do Corinthians em 113 anos. Nós ganhamos, quando assumi a base, nós tínhamos uma folha salarial de 2 milhões e 800 mês. Eu saí da base deixando uma folha salarial de 1 milhão e 300, ganhando tudo que você imagina na base. Pela nossa gestão, a performance, na nossa gestão acabou subindo mais 13 atletas para o profissional, com mais de 300 milhões de receita de base. Entre eles o Pedrinho, que foi a maior venda da história do Corinthians, o primeiro Pedrinho que hoje está no Atlético Mineiro. Então, hoje nós vamos trabalhar muito nisso. Se a nossa base hoje já está dando frutos bons, que é o Wesley, o Adson, o próprio Moscardo, né? Outros atletas, o Michael, que aí está, o Carlos Augusto, que foi atleta meu, que hoje é seleção brasileira,
O Flamengo está atualmente resolvendo questões relacionadas ao mercado para a temporada de 2024. Apesar de ter contrato até o final do próximo ano, Gabigol não tem planos de deixar o clube durante a janela de transferências atual. No entanto, o staff do jogador está aguardando uma posição oficial do Flamengo em relação à possibilidade de renovação contratual. De acordo com informações do UOL Sport, os representantes de Gabigol estão esperando uma resposta do Flamengo sobre a renovação contratual. Até o momento, o staff do jogador nega qualquer contato com o Corinthians. Isso se deve ao fato de que os empresários de Gabigol só considerariam negociar com o Corinthians se o Flamengo decidir não renovar o contrato do atacante. Entretanto, o atual vínculo do camisa 10 com o Flamengo é válido até 31 de dezembro de 2024, e ele só poderia assinar com outra equipe sem custos a partir de 1º de julho. Com a fase menos positiva de Gabigol no Flamengo em 2023, o Corinthians passou a monitorar de perto a situação do jogador no rubro-negro. Recentemente, o presidente eleito do clube paulista, Augusto Melo, expressou publicamente o desejo de contar com o atacante em sua equipe. Atualmente, há uma conversa em andamento entre Corinthians e Flamengo.